Bem-vindos ao Átrio Podcast, a sua sala de bate-papo sobre fé, cultura e vida cotidiana. E hoje o nosso podcast recebe um presente que veio do céu. Vamos conhecer a história da Annalise, uma menina católica de 8 anos que nasceu com uma doença rara. E ela nos ensina a confiar em Deus, mesmo diante das piores tribulações da vida. A Annalise, mesmo tão jovem, ela já testemunha a força de Deus de um jeito que toca o coração de todos. E junto dela, claro, está a sua mãe, a Carol, que vive cada detalhe deste milagre. Se prepare, porque essa história é sobre fé, é sobre amor, resiliência e a presença de Deus no meio da cruz. Bem-vindas! Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Annalise, mamãe Carol. Obrigada. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que essa conversa vai ser maravilhosa. Com certeza. E vai servir de inspiração para muitas mães e muitas crianças também que passam por dificuldades, por doenças, enfermidades. E é engraçado, né? A gente vai tocar nesses assuntos assim que são muito sensíveis, que é a realidade dessa família, mas não parece, né, padre? Não parece. A gente estava aqui conversando e chegou a alegria, a energia do bom humor, porque é contagiante, não só a Annalise, mas a mamãe também. Não tá com aquela cara assim, meio triste, xoxa, que às vezes acontece, né? Mas tá sempre muito sorridente, feliz. E é justamente por aqui que eu quero começar. Eu quero falar um pouquinho com a Carol, que é a mãe que passa por tudo isso, assim, junto com a filha. Eu tenho certeza que se você pudesse trocar todas as enfermidades, tudo que a Annalise passou, você trocaria. Então eu quero que você fale um pouquinho como é que foi esse processo, como que foi a gestação da Annalise, quando que você descobriu a doença, como é que foi esse comecinho? Eu tenho outro filho, né, o Otávio, e a Annalise, ela não foi planejada. Ela veio porque Deus queria que ela viesse mesmo, e foi uma gestação que eu descobri já tarde. Eu estava perto do 5º mês, e eu descobri logo passando mal, assim, eu tive um sangramento, né, então ela se tornou uma gravidez de risco, e a gente não sabia o que a Annalise poderia vir a ter. E eu me afastei do trabalho logo de cara, fui morar na casa dos meus pais, porque eu morava em outra cidade, em outro estado até. E foi uma gravidez bem complicada. Eu fui algumas vezes socorrida, fui transferida, eu morava no interior, eu fui transferida para o Recife com a certeza de que a Annalise já não estava mais viva. E, bem, o parto dela, ela nasceu no tempinho certo, mas com todos os cuidados para poder manter a gestação. Tudo já fazia parte do quadro da síndrome que a gente veio descobrir quando ela tinha 2 anos. Mas foi uma gravidez bem sofrida, na verdade. E, graças a Deus, superada, ela nasceu relativamente bem. Foi para UTI, mas logo voltou. E aí depois começou a caminhada até a gente descobrir o que é que ela tinha. Até a gente descobrir, foram 2 anos, né? Mas foram 2 anos também bem sofridos, difíceis, que eu acredito que faz parte do nosso processo de purificação, da busca para a santidade, mas que naquela época a gente não sabia. E ela já, no começo da vida, ainda no ventre, né, já estava lutando pela vida, né? Já Ela estava, já queria bastante. muito viver. Muito. E você estava falando um pouquinho sobre, né, essa gestação que foi muito difícil, inesperada. Como você se sentia, sabe? Como é que era para você? O que passava pela sua cabeça? Primeiro que você descobriu uma gravidez inesperada, já relativamente tarde, com 5 meses. Sim. Como é que foi você? Você aceitou de cara essa situação? Você se questionou a Deus por que estava vivenciando aquilo? E se esses problemas que estavam acontecendo durante a gravidez, se já eram os indícios da doença? Então, na época que eu engravidei da Aninha, eu estava afastada da igreja há um bom tempo, mas eu venho de uma família católica. Eu realmente me afastei por indisciplina, por fase mesmo, enfim. Eu estava há um bom tempo já afastada, eu acho que cerca de 9 anos afastada, e eu estava vivendo uma vida desregrada, né? Então, a Liz veio de um relacionamento curto, e quando eu descobri, que já foi nessa fase, como eu contei, numa fase que eu estava numa gravidez de risco, a gente não sabia o porquê, mas hoje eu sei que o que eu passei naquele período da gravidez era muito semelhante ao que a Annalise passou. Eu desmaiava, eu não conseguia comer, que foi a realidade da Liz por muito tempo. Eu tinha hipoglicemia, eu tenho uma foto assim de olho roxo, porque eu desmaiei
na gravidez. E sim, ela não foi planejada, mas a partir do momento que Deus mandou, ela foi muito desejada. E eu busquei que ela tivesse, assim, eu lembro que o Otávio, que é o meu filho mais velho, né? A Annalise nasceu quando ele tinha 4 anos e ele pedia muito, muito uma irmã. Ai, não era nem um irmão. E é engraçado que hoje em dia, quando a Annalise discute com o Otávio coisa de irmão, o que é que tu diz a ele? Você que me pediu. Você que me pediu, porque ele realmente pedia muito uma irmãzinha, mas era uma situação totalmente atípica, porque quando eu descobri a gravidez, eu já não estava com o pai da Liz. Então eu descobri tarde, né? Eu acho que, pelas minhas contas, eu acho que eu me separei do pai da Liz quando eu estava com 3 meses, mas eu não sabia que eu estava gestante. E aí, quando eu descobri, já foi nessa situação, né? Então, não foi planejada, mas foi muito desejada e é um presente de Deus para mim. E você, então, tinha muitas coisas acontecendo, né? A sua separação, depois descobri que estava grávida, e aí começou a ter várias tribulações na questão da saúde. Hipoglicemia, para quem não sabe, é quando você precisa comer, porque senão você desmaia, açúcar né? muito baixo no sangue, que é essencial para a gente se manter bem, para o corpo funcionar. E ele estava tão baixo que eu desmaiava, né? Existem pessoas que infelizmente falecem com uma crise muito grande de hipoglicemia. E essa foi a realidade da Liz por muito tempo. Ela vivia em hipoglicemia constante, ela usava sensor. E durante a gestação, eu passei por tudo isso sem saber. Eu lembro que eu passava situações que eu vomitava muito, que era a realidade da Liz também. E eu não sabia o que era. E minha mãe me levava, assim, às pressas para o hospital. Mas não se descobriu durante a gravidez, nem se imaginou o que era, porque ali... É uma questão genética? Era difícil de descobrir assim? Dava para descobrir antes? A alteração da Liz, a síndrome da Liz é de origem genética. Para ela ter a síndrome, ela precisava de 2 genes, um meu e um do pai dela. Eu sou portadora de um gene e não desperta síndrome, e o pai dela é portador de um gene e não desperta síndrome, por isso que eu digo que é um plano de Deus, assim. Meu Deus, uma coisa assim, quando que poderia acontecer? A probabilidade é bem baixa. Fala um pouquinho pra gente qual é a síndrome que a Annalise tem e o que isso acarreta na qualidade de vida dela. A Liz, aos 2 anos, ela foi diagnosticada com a síndrome tricoepatentérica. Quando a gente descobriu a síndrome da Liz, que foi por um exame genético, a gente batalhava muito, a gente já tinha vindo até São Paulo, a gente foi para Campinas na época, né? E foi lá que foi pedido o exame genético e descobriu. Para ela ter a síndrome, ela precisava ter um gene do pai e um gene meu. Então, já é uma mutação rara, né? E ela teve essa dupla mutação nos genes, e aí ela despertou a síndrome. A síndrome é tricoepatentérica, então ela tem uma alteração de cabelo essencial, que para a síndrome ela tem uma alteração de cabelo, uma no fígado e uma no intestino. Uau. Aí no cabelo ela tem alteração de cabelo, eles descrevem como um fio lanoso, quebradiço e com alteração de cor. O fígado dela, ela tem fibrose, que é quando ela chega... No exame que ela fez, eu não sei se todos são assim, mas no exame que ela fez, ela tinha o grau 2 de fibrose e o 4º já é a cirrose, que é aquela doença do fígado bem grave, né? Sim. E no intestino, a Liz tem falência intestinal, ou seja, ela tem o intestino inteiro, completo, mas ele não funcionava, porque a gente acredita que ela está curada. Além disso, ela tinha outras alterações que são características da síndrome, que era alteração de imunidade, ela começou a ter convulsão, alteração de pele e outras coisas que iam em conjunto. Quando a gente descobriu a síndrome, ela tinha 2 anos e pouquíssimos relatos. Na época se falavam em menos de 50 casos no mundo e uma expectativa de vida de 5 anos. E no Brasil? No Brasil, na época, a gente só sabia da Liz. E logo depois, assim, acho que quando ela estava com 3 anos, uma pessoa, por conta do Instagram, uma pessoa me procurou e a filha dela estava no pré-diagnóstico, que depois se confirmou. Essa outra criança hoje tem 5 anos. Então, ela é a primeira criança, com a doença que foi diagnosticada de fato, né? Que a gente saiba, sim. Que a gente tem conhecimento. Mas eu acredito que há um subdiagnóstico, porque é uma doença que, se as crianças não tiverem cuidado adequado, elas realmente morrem. E, na época, um exame muito caro. A gente fez o exame da Liz em 2018, 17, 18, e foi 15.900 na época. Meu Deus. Então, assim... Muito caro, a realidade das pessoas. Então, eu acredito que, infelizmente, algumas pessoas não são diagnosticadas corretamente, né? Hoje, a notícia que eu tenho, assim, da gente procurar fora do Brasil,
O adolescente que tem maior idade, ele tem 14 anos e, assim, ainda depende de cuidados, né? Mas Sim. vive uma vida ok. Relativamente normal. Até porque fora do Brasil, as pessoas trabalham, estudam com muita facilidade com a nutrição parenteral, que é um dos principais tratamentos. Mas não é uma doença muito conhecida. Inclusive, quem descobriu a doença, que foi na França, ainda é vivo. De tão recente que ela foi descoberta, muito né? recente Ele isso, é né? vivo e mora na França, o médico. E eu queria que a gente partisse justamente desse ponto, né? Desse comecinho, como que foi, quais foram os primeiros desafios, claro, além das enfermidades. Como é que foi? Ela começou a vomitar, ela desmaiava muito. Como é que foi a busca nos hospitais do Recife, você vindo para cá, para São Paulo, e depois, claro, você teve que vir morar aqui por conta da doença. Como é que foi toda essa transição e quem te sustentava, assim, no sentido de era Deus, a sua família? Como que era esse apoio emocional? Logo que a Aninha nasceu, a gente já percebeu que tinha algo diferente, né? A gente só veio entender o nome aos 2 anos, mas assim, ela era uma criança que chorava muito, e a gente não sabia por quê, né? Ela chorava muito, ela tinha muita infecção, ela tinha muita inflamação, que a gente não sabia o que era inflamação também, então muitas vezes ela estava em crise autoinflamatória, que chamava, mas ela era internada como infecção, a princípio, e tudo começou a meio que se agravar, porque eram muitas infecções, uma suspeita de uma imunodeficiência, mas que lá no Recife, na época, eles diziam que não poderiam fechar o quadro de imunodeficiência com ela tão novinha. E, logo em seguida, uma dificuldade na introdução alimentar. Então, quando eu vim a São Paulo, a minha tentativa era fazer que a Aninha comesse, porque a gente veio a São Paulo, a Aninha tinha 1 ano e 6 meses, e ela ainda não tinha passado por introdução alimentar. Meu Deus. Ela vivia internada por infecção, outras vezes ela chegava a ser internada assim, era no SUS, ela chegava a ser internada num quarto sozinho, que a gente sabe que não é a realidade do SUS, porque quando entrava leite dentro do quarto, dentro da enfermaria, ela passava mal, e era Só de leite de estar no outras ambiente. crianças. Aham. Meu Deus. Uma alergia muito grave. Era uma alergia muito grave, e eu lembro assim que ela, com menos de 1 ano, eu discuti com o médico porque era um hospital escola, né? E ele entrou junto com os alunos e ele explicando aos alunos assim, essa criança talvez ainda não esteja pronta para receber a alimentação. E eu dizia, eu quero que ela coma, toda criança come. Porque eu não sabia o que estava por vir, né? Sim. E quando a gente veio a São Paulo, a gente veio para uma médica alergologista, porque a intenção era que a Annalise comesse, né? Ela de cara disse assim, olha, Carol, a Annalise até tem alergia, está comprovado, mas ela tem outras coisas. E a gente foi para uma universidade, porque realmente é onde essas questões de pesquisa acontecem, são nas universidades, né? E naquela época, a gente está falando de 2017, 2018, eu ainda seguia afastada da igreja, mas eu tinha uma base, né? Então a minha família naquele momento foi muito importante, em especial meus avós, porque eu morava no interior de Pernambuco, mas como ela não parava de internar, eu estava vivendo na casa dos meus avós, que era em Olinda. E eles apoiavam muito, eu vivia com a Liz no hospital, mas assim, eles viviam no hospital comigo, iam de manhã, passavam um dia, e meus pais ficaram com o Otávio, que é o meu filho. Seu filho mesmo. Então eles deram um apoio da forma que eles conseguiam naquela época. Meu pai e minha mãe assumiram os cuidados do Tavinho, e meus avós e a minha tia comigo no hospital, né? Então iam de manhã, ficavam com a Liz para tomar banho, porque ela vomitava muito e ela teve vezes que ela broncoaspirou, ou seja, né? o líquido do vômito entrou pro pulmão, ela fazia pneumonia. Então eu contei até um amigo meu esses dias, eu passei cerca de 3 anos e meio dormindo sentada com a Liz no colo, para que se ela vomitasse ela não broncoaspirasse. E eles iam para lá e ficavam com a Liz no colo para eu conseguir tomar um banho, para eu conseguir comer. E hoje a gente vê o quanto tudo isso fez diferença, né? Eu pergunto isso porque a gente sempre, né, fala muito de quem cuida de quem cuida. Quem cuida de você que estava vivenciando tudo isso com sua filha, passando por tantos desafios. E aí você teve... Como que foi essa coisa de, não, agora a gente precisa morar em São Paulo? Mona Lisa, uma pergunta antes disso. Como nesse processo todo, onde que Deus entrou, que você sentiu a necessidade de se aproximar de Deus?
Foi bem mais na frente, padre. Porque eu já falei em outros locais, eu digo que Deus batia a porta, só que eu não abria. E Deus não arromba a porta, né? Ele Ele dá o que a nosso gente- livre-arbítrio e a gente tem que tomar a decisão. Então, eu rezava, eu fazia ali uma Ave Maria, principalmente na hora do desespero. Mas Eu podia, porque era mãe, né? Eu tinha algumas coisas assim que eram enraizadas. Por exemplo, eu tenho foto da Liz com 2 aninhos, que a gente foi buscar, ela já usava escapulário. Mas ela não era nem batizada. Não, então ela não era batizada nessa Não, época. não, por isso que eu digo que eu era muito afastada, porque eu tinha, assim, uma raiz, Uma mas... questão mais cultural, né? Pela questão da sua É, família. não, eu tinha vivido até os 17 anos Ah, na tá. igreja, bem frequente, sabe? Eu fazia parte de grupo de oração, grupo de jovem, ia à missa com frequência, eu ajudava na catequese, porém chegou um momento que eu me afastei. E Teve eu, uma base muito sim, forte. sim. E eu vou tocar isso, não é o assunto, mas assim, o quanto as influências fazem diferença. Sim. Porque nos meus 17 anos, é lógico que eu já estava no muro, mas eu comecei, em cima do muro, mas eu comecei a ser criticada pelas colegas do colégio que diziam assim, Ave Maria, todo mundo vai pra festinha e tu não, tu só tá na igreja. Então, final de semana, meus amigos de ensino médio, naquela fase de terceiro ano, sabe? Que todo mundo confraterniza. E aí, aquilo começou a me abalar e foi ali que eu me afastei. Porque eu comecei a ouvir. Lógico que eu estava em cima do muro, porque quem tá ali firme na fé não se abala, Sim. sabe Mas quando discernir. você é jovem, adolescente, né? Que a gente, na verdade, quer muito se desassociar daquilo que as pessoas falam que nos prende. Sim. Né, daquele grupo, não, você não pode seguir. A gente tem que ser diferente de todos. E, na verdade, você tá seguindo o que a maioria tá querendo, né? Você acha que tá fazendo coisas diferentes, mas na verdade Foi não. exatamente isso. Então, naquilo ali que me abalou, então, por volta dos 17 anos, eu me afastei. E aí eu entrei em faculdade, sabe? E aí eu fui para outro mundo. Você é Mas eu, formada em quê, Carol? eu sou fonoaudióloga. Olha legal. só. É. E aí, foi nesse momento que eu me afastei. Então, eu tinha uma base boa que eu tinha buscado, mas que em algum momento eu me afastei. Só que, assim como aconteceu, porque a Liz não foi para a igreja ser batizada, assim como aconteceu, ela poderia ter sido batizada dentro do hospital. Sim, Acontece. sim, Mas acontece. eu não busquei. Então, eu tinha alguns valores enraizados, que eu acho que eram feitos assim, meio que por automático e tal, vezes porque pelo eu sabia que era desespero, né? importante, mas eu não tinha uma vida religiosa, Tá. entendeu? Tá, minha missa de domingo estava justificada eu faltar. Eu estava no hospital com a minha filha. Mas eu não busquei o batismo, eu não buscava a vida de oração, que é a nossa realidade hoje. O meu abrir de porta de Deus veio quando a Ana Liz tinha 5 anos. Então é recente. Recente, 3 anos, né? Nossa! É, 3 anos. Mas quando eu abri, me veio aquela bagagem antigamente, Você né? já tinha? Reavivou e teve uma busca muito maior da Liz. Talvez não tivesse acontecido se ela não Outro tivesse. sentido. Sim, ela que buscou muito. Carol, uma outra coisa. Vocês viviam ali em Recife, acabaram vindo para São Paulo por conta dos tratamentos, etc, e estão morando aqui. Sim. Como que foi esse processo para você? Porque você conhece alguém aqui? Não. Como que é essa Como foi realidade? essa chegada, né? Eu comecei a vir a São Paulo com a Aninha e ela era muito pequenininha, né? Ela tinha 1 ano e meio. O exame genético dela vai fazer, eu não sei quando vai ao ar, mas no dia 10 de outubro de 2017, 10 de outubro de 2019 foi pedido o exame genético dela. E aí a gente descobriu em janeiro do ano seguinte, foi quando o exame saiu. E aí, quando descobriu, que foi aquela notícia, né? Uma síndrome muito rara, a gente não conhece, prognóstico de 5 anos, a gente ainda ficou de idas e vindas Entendi. a São Paulo. Só que aí, quando foi em 2020, estourou a pandemia, né? E nisso, a gente tinha, eles chamam traçar o fenótipo, ou seja, ela precisava ter 3 características da síndrome. A gente traçou o fenótipo, confirmou a síndrome, e aí, o que é que se vai fazer? Era um tratamento paliativo, né? Não tinha cura. E aí, quando a gente descobriu isso, logo em seguida descobriu a autoinflamatória, que é uma segunda síndrome rara. E aí, essa segunda síndrome rara, eles encaminharam a gente de Campinas para São Paulo. Aí viemos para São Paulo e em 2020 estourou a pandemia. Nesse que estourou a pandemia, o médico que acompanhava a Liz disse assim, Carol, vocês têm que voltar para o Recife, porque a gente não sabe como essa doença, era o Covid, como essa doença vai atingir, a gente sabe que é um processo imunológico e tal. E nós voltamos. Então, estourou a pandemia em 2020, nós voltamos às pressas para o médico,
ou para o Recife, porque o médico disse que não sabia como a Annalise ia reagir pelo quadro dela. É isso que eu fico pensando, né? Como que foi no meio da pandemia, sem hoje a gente tem muito mais conhecimento do que é a doença em si, mas ela que tinha todo esse quadro de inflamações, de internação, esse quadro muito sensível, como que foi esse momento de descobrir a doença, de entender que a gente estava passando por uma pandemia, do que ia ser no futuro? Então, quando a gente descobriu a tricoepata entérica, que traçou o fenótipo da síndrome, em paralelo se descobriu a autoinflamatória. Na verdade, se suspeitou. Aí a médica de Campinas mandou a gente para cá, para São Paulo. Nós passamos por uma consulta, o médico suspeitou, pediu um exame, e aí ele disse assim, esse exame, como ela não está em crise, que a doença é feita de crise, como ela não está em crise, ele vai vir normal. Aí quando ela tiver uma febre, você faz o exame que ele vai vir alterado e eu quero ver. Só que esse exame normal, ele veio muito alterado. Nossa. Ele veio 82 vezes a mais do que o que era esperado. Então, naquele momento, ele pediu um exame mais complexo, ela foi para o centro cirúrgico, fez uma biópsia e ele iniciou um imunobiológico em setembro de 2019. Ou foi outubro, enfim. Só que aí, ela começou a tomar esse imunobiológico, que ele é uma medicação que baixa muito a imunidade, e estourou a pandemia em março do ano seguinte. E aí foi quando ele mandou a gente de volta para o Recife, porque não sabia como que ia fazer. Só que ela precisava continuar o uso dessa medicação, que era uma medicação de alto custo, e lá no Recife não sabia onde aplicar, foi aquela agonia. Mas aí em julho, no meio da pandemia ainda, foi quando a mãe da outra criança que tem a síndrome entrou em contato comigo. E aí Deus fez as coisas assim de uma forma incrível, porque a Liz nunca tinha ido no geneticista. A gente tinha feito esse exame por conta da equipe da Unicamp, que tinha solicitado, e eu queria ir no geneticista. Mas na hora que o médico mandou a gente voltar para o Recife, a Liz estava com o geneticista marcado e eu desmarquei, porque a gente precisava voltar. E aí essa outra mãe entrou em contato comigo, ela estava com a criança internada, e eu disse assim, olha, quem é o médico que está acompanhando a tua filha? Aí ela disse, o doutor tal, e esse doutor era exatamente o que eu tinha marcado em março. Nossa. E aí eu disse, eu tenho que voltar a São Paulo, é a esperança, tem 2 crianças vivas ao mesmo tempo com o diagnóstico. Voltamos a São Paulo, já com a consulta marcada, já com o médico sabendo da existência da Annalise, desconfiando que realmente era síndrome e tal. Porque ela já tinha todo o fenótipo. E aí nós viemos em julho e nós ficamos até novembro. Começo de dezembro, na verdade. E nesse período, ainda em pandemia, foi um período de muita investigação, de internar para entender. E aí o médico pediu para que a gente ficasse morando em São Paulo. E eu disse, nossa, eu não vou ficar. Mas eu fiz um acordo com ele. Eu disse que eu iria passar Natal com a minha família, ia passar o aniversário da Liz, que é no começo de janeiro, e que eu voltaria para São Paulo para passar 3 meses, que era janeiro, fevereiro e março. Final de janeiro, fevereiro e março. E aí nós viemos e a Annalise estava muito desestabilizada, porque a gente tinha passado muito tempo só apagando fogo, assim, né? Sim. E aí nós viemos sem preparo para poder morar em São Paulo, só que ela estava muito estável, o médico já dizia que ela precisava de nutrição parenteral, eu tinha dificuldade na aceitação, ela desmaiava muito, e, enfim, a gente chegou em janeiro de 2021, e nós ficamos até janeiro desse ano sem voltar em casa, porque foi o período que ela mais desestabilizou. Ela tinha acabado de completar 4 anos, ainda tinha aquele monstro que assombrava, de tipo, ela vai fazer 5, não Vai tinha... chegar a idade vai chegar aquela idade dela, tal. Não, o médico tinha falado. Que o médico tinha dito. Então foi um período continuava, né, de muita internação, mas também foi um período que ela entrou no hospital e passou 10 meses seguidos. E ela completou o 5º ano dentro do hospital. Então vocês ficavam entre idas e vindas ao hospital, e nessa época foi quando ela realmente começou a morar. No caso, ela, ininterruptamente, ela ficou 10 meses. Nesse período, a gente veio para passar 3 meses, 2021, a gente está falando. A gente veio para passar 3 meses, não conseguimos voltar, porque o quadro dela piorou. Eu ainda estava com muita resistência de aceitação. E aí, quando foi em setembro de 2021, ela entrou no hospital e veio sair em 2022, em julho. Então foram 10 meses no hospital, foram os momentos mais difíceis, mas que no fim resultaram no primeiro grande passo para a melhora dela, né? Ela completou o 5º ano dentro do hospital, logo que ela completou 5 anos. Foi aí que você teve sua experiência com Deus? Ela teve uma infecção muito grave, ela teve uma sepse,
e ela tomava medicação para poder manter a respiração, manter o coraçãozinho batendo, foi muito grave mesmo. Uhum. E foi ali naquele momento que eu disse, Deus, pelo amor de Deus, né? Uhum. O Senhor já me deu muitas condições, porque naquele momento, Padre, Deus já tinha me mostrado várias vezes e eu já estava reconhecendo. Porque quando eu vim em 2021, eu ainda vim trabalhando. Mas eu passei muito tempo. E aí eu perdi o vínculo que eu tinha, Sim. o dinheiro que a gente tinha acabou. E aí apareceram várias situações. Por exemplo, a gente não tinha mais onde ficar. E apareceu uma pessoa que pagou 3 meses de apartamento pra gente. Meu Do nada, assim. E aqui em São Paulo, tudo caro, né? É. E aí depois, tava acabando esses 3 meses, uma amiga minha de infância lá de Olinda disse assim, Carol, ó, tem uma moça que tá numa situação tal, ela não pode alugar o apartamento, mas ela quer dar o apartamento para vocês morarem, vocês só pagam os custos. E aí a gente foi morar num apartamento na Vila Mariana, onde todo mundo acolheu a gente. E aí com Perto um também mês, dos hospitais sim, aqui, né? não, e com um mês a Liz foi internada. Eu resolvi, por inspiração divina, eu creio, tenho certeza nisso, que eu ia manter os custos do apartamento, mesmo eu sem estar no apartamento. E aí, quando a Liz saiu do hospital, ela saiu em home care e ela precisava de um lugar para morar. Assim, numa residência fixa, né? E aí era esse apartamento. Então, Deus já estava me dando todas as Eu possibilidades. tô aqui, tô intercedendo por você, né? Sim, Te chamando o tempo inteiro. exatamente, só que eu não abri a porta, né? E aí eu tinha essa bagagem e nesse momento em que a Liz estava na UTI, muito grave, eu não sabia se ela ia ficar bem. E depois eu soube que ela estava tão grave que a médica dela que acompanhava me contou que algumas médicas que acompanhavam também dentro da UTI perguntaram assim, o que é que você quer com ela? Deixa ela ir. Meu Deus. De tão grave. E ela disse, não, eu vou lutar. E lutou e tá aqui. E foi naquele momento onde eu resolvi atender o chamado e começar o meu processo de conversão, porque a conversão é todo dia, né? Mas foi ali dentro daquela UTI. E aí, quando ela voltou, quando ela acordou, que ela começou a melhorar, aí foi o momento de trazer ela, né? Porque naquela realidade que a gente vivia, não tinha como a Annalise conhecer Deus se não fosse por mim. Se eu não apresentava, ela não tinha como conhecer. Era só nós duas dentro do hospital a maioria do tempo. E aí eu comentei um tempo desse, não sei com quem, que parecia uma pessoa que estava no deserto sedenta, assim, que quando eu dei água, ela queria beber cada vez mais. E foi exatamente isso que aconteceu. Se não tivesse sido ela, talvez eu não tivesse perseverado. Sim. Mas quando eu apresentei Deus a ela, aí ela se cantou. E aí, a gente agora vai conhecer a nossa estrela, né? Uma menina Aninha, católica de 8 de anos. 8 anos. Aninha, queria que você começasse falando pra gente dos momentos que você viveu, assim, do que é que você lembra, assim, que mais te marcou disso tudo, dessa experiência que tua mãe teve com Deus e tal, do que é que você lembra que mais te tocou no coração? Difícil essa pergunta, né? Vamos começar de novo. Do que você lembra que quando você não podia comer, o que é que você sentia? Quando tava no hospital, Isso. eu não podia comer, aí tem uma empresa que faz umas comidas paralésicas. Aí eles levavam pra lá, aí tinha uma mistura de frango e de carne. Aí quando a gente. Aí quando era sexta, quando a gente estava no hospital, que mandava uma marmita de carne ou de frango, pelas horas que tinham, aí vinha arroz, mandioquinha, carne e frango. Sim. Aí eu tirava a carne e comia só. Pra fazer o jejum. Sim. Olha que coisa bonita. Era? Como que foi quando você começou você lembra de ver essa mudança na sua mãe, quando ela começou a alimentar essa fé? E como é que foi pra você também ir nessa jornada junto com sua mãe de fé? Você lembra quando ela ficou mais religiosa? Começou a rezar o texto? Eu lembro. Como é que foi? Conta pra gente. Porque quando a gente saiu do hospital, aí todo dia chegava uma medicação lá em casa. Fim de tarde, começo da noite. Aí quando tava perto de chegar, a gente ligava a TV e ficava vendo alguma coisa.
Aí sempre que a gente ligava no YouTube, sempre aparecia tipo que a gente tava vendo muito, que era o texto ao vivo da canção nova. Entendi. Aí a gente sempre passava e deixava pra lá e assistia outra coisa, até a medicação chegar. Aí até que um dia Aí até que um dia minha mãe entrou nesse texto ao vivo da canção nova. Aí a gente começou, aí depois me tocou. Aí aconteceu isso vários dias. Até que minha mãe, a gente voltou de pegar para integral. Aí ela pesquisou assim, texto ao vivo agora. Aí apareceu o texto do combate do Instituto Rested. Olha só, que legal. Você já lembra desse... Como é que foi quando você viu, você ficou encantada com as madres, as irmãs, como que foi? Na época, as madres eu não conhecia a Madre Kelly, nem muito menos o Instituto Rested. Era o irmão João da Cruz, o irmão Luiz Maria, A irmã Maria a irmã Raquel. Maria Raquel, a irmã Ana Miriam ia? Não. Acho que ele assistiu. A irmã Maria Joana? A Maria Joana acho que ia. E mais alguns irmãos, que eu não lembro qual era agora. Era um texto do combate. Não era o texto mariano, né? Era Sim. um texto do combate. Aí foi nesse momento que você começou a se aproximar de Deus? Não, eu Quando já você estava. Já tava. Só que eu acho que é o momento que ela lembra. Começou a Entendi. lembrar. Né? E Aninha, tinha uma oração que você, quando estava no hospital, assim, mais dodói, que você gostava de fazer? Quando a gente não era convertida, aí antes de dormir ou quando acordava, às vezes eu rezava um bom Pai Nosso, uma Ave Maria. Uhum. E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando você estava com muita dor, ou estava cansada, o que é que você falava para Deus? Você lembra? Quando tava com muita dor, Uhum. eu oferecia a minha dor pelas almas do purgatório. Olha que coisa bonita, Aninha. Sabe que isso é muito importante? Porque tem muita gente que sofre com enfermidade, com uma cruz, com uma dificuldade, e não sabe o que fazer, né? O que a gente faz, Aninha, com as coisas que são contrárias a nós? Oferece pelas almas do purgatório. Pelas almas do purgatório, pelas intenções da igreja, do Santo Padre, por uma intenção específica. Santa Teresinha, que eu tenho certeza que você conhece muito bem a história dela, Sim. ela é padroeira das missões. Sim. E ela nunca saiu do convento, não é? É. E ela oferecia todas as contrariedades que ela tinha a Deus pelas missões. Tinha um padre, eu acho que era um padre, ou era dois padres, que eram muito amigos dela, que eram missionários. E tudo que ela passava de ruim, ela oferecia pela missão deles. E você já tem feito isso desde criança. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Aninha. Como é que você conheceu o Padre Cássio? Padre Castro. Quando é que ele chegou na sua vida? É porque uma vez a gente tinha internado, aí a minha babá tinha vindo com a gente. Uhum. Aí um médico a minha madrinha Ritinha, que é minha madrinha hoje em dia, tava na UTI, eu tava em cima. No mesmo quarto. hospital? No mesmo hospital. Onde que fica Oswaldo Cruz? Não, foi no 9 de julho. Ao 9 de julho. Aí um médico desceu lá e falou assim, tem uma menina lá de você do passado. Aí subiu lá no meu quarto e falou assim, tem uma moça lá que é a nariz no futuro. Aí minha mãe ficou curiosa. Aí me deixou com minha babá, que tava no hospital. E foi conhecer a E Ritinha. aí desceu e foi conhecer minha madrinha. Isso foi bem no começo, padre. Sabe quando eu disse assim que ele internou ela para fazer uma biópsia? Sim. Foi nesse momento, foi assim que se suspeitou da autoinflamatória. Então ela estava internada para fazer uma biópsia e naquela época, isso era bem no começo, junto comigo tinha uma babá, porque eu trabalhava dando plantão. E para eu ir para o plantão, tinha uma babá que ficava com a Liz. Entendi. Então, nessa época, ela veio comigo para o hospital, para São Paulo. E aí eu tive a oportunidade de deixar ela no quarto com a babá e fui conhecer a Rita. Uhum. Aí a minha mãe desceu e viu uma cadeira de rodas lá no quarto da minha madrinha. Aí ela ficou pensando, será que minha filha vai ter cadeira? Oh, Jesus amado. Aí elas se conheceram, aí
Aí um dia, minha mãe tava arrumando as coisas lá em casa. Passou um bom tempo, né? Porque isso foi em 2000 Mas não foi nesse momento ainda que conheceu o Padre Cássio. Não, O Padre Cássio não não. tava lá com a Ritinha ainda nesse Não, dia. nem Tá, você conhecia. só foi conhecer a Ritinha. É, eu fui conhecer a Rita. Foi Tá. o começo O começo desse- de tudo. Aí eu acho que se passaram uns 3 anos, Eita. eu mantinha contato com a Rita e Certo. tal. E aí, depois dessa internação de 10 meses, a gente já convertida, feito ela Entendi. diz. Aí eu tava em casa arrumando as coisas E e aí, minha madrinha ligou pra minha mãe, aí perguntou. que não era madrinha ainda. Não Certo. era. Você não tava batizada ainda. Não. Minha mãe, ela perguntou assim pra minha mãe, Carol, Ana Alice é batizada? Eita, e Carol falou o quê? Não, não é. Aí ela falou, e eu não podia sair de casa nessa época, só se a mulher estivesse lá na minha porta. Entendi. E ela só me levava pra terapia e pra consulta médica, só isso. Uhum. Aí ela falou assim, olha, eu tenho um amigo, padre, que eu posso pedir pra ele ir batizar a Ana Alice aí na sua casa. Você quer? Minha mãe, quero. Aí no outro dia, meu irmão tava lá. Passou um tempinho, né? Otávio. Ele foi lá pra casa e tava minha avó também. Aí, minha mãe, depois de muitos anos sem se confessar, pegou e foi se confessar uma lista, acho que dessa sala inteira. A confissão da vida inteira, né? A confissão geral de anos-luz, assim, ó, um pergaminho. Misericórdia. Aí foi se confessar com meu irmão e ficou eu e minha avó. Aí, nessa época, eu tinha Teu irmão também foi confessar? Tavinho, sim. Otavinho é batizado. Era batizado Ah. e já tinha feito a primeira Aí, Eucaristia. Ah, eu fiquei sim. em casa com a minha avó. E aí eu peguei o meu tablet, entrei no YouTube Kids, pensei assim, exame de consciência pra criança. Ai, meu Hum. Deus. Oh, Aí Jesus. eu assisti o vídeo inteiro. Aí como eu não sabia escrever, eu desenhei, né? Uhum. O que eu sabia. Você desenhou os seus pecados. É. Tá certo. Aí quando o padre aí eu não tinha vestido banco pra fazer minha primeira comunhão e nem me batizar. Aí minha madrinha foi lá, pegou um vestido branco pra mim. Aí levou lá pra casa, eu me toquei. Aí quando o padre Cássio chegou lá, aí Pra batizar O ela. seu batizado foi na sua casa, então. Foi. em casa. Olha só. A Ritinha, Uhum. conversou com o Padre Cássio, mostrou alguns vídeos da Aninha, contou sobre a Aninha, contou sobre a fé que ela tinha, sobre o entendimento que ela tinha. E o Padre Cássio foi lá em casa. Isso, ele foi na segunda e eu tinha ido no domingo me confessar. Isso era tudo no meio da pandemia, né? Não, já tinha passado a pandemia. passado. Isso daí Período foi... mais. Aí Foi. o padre Cássio chegou lá e eu, padre, eu quero me confessar, mas eu quero Primeira me vez que ela viu o confessar. Padre Cássio. Aham. Aí ele falou assim, não, você não pode se confessar porque você ainda não fez a primeira comunhão. Não fez o batismo. Não Não é fez o batizada. batismo. E quando você vai ser o batismo, todos os pecados da sua vida vão ser limpados. Aí, mãe, mas para, eu quero conversar. aí ele, tá bom. Cara, onde é que tem algum lugar pra eu conversar com ela? Mas não vai ser uma conversa, vai ser uma conversa. Isso. Aí a gente entrou lá no quarto. Aí ele saiu com o olho brilhante e falou assim, eu nunca vi essa criança se conversa melhor do que um adulto. Meu Deus do céu. Aí ele se apaixonou pela Lisa. O primeiro contato foi esse, né? Essa Padre é a confissão. Agora, só um parênteses aqui pro pessoal aprender a se confessar também, quem não sabe. Vamos lá, Aninha, dá umas dicas pra gente de confissão. Como é que tem que ser a confissão? Como é que tem que ser a confissão? Isso. Você que confessa bem. Como que Como é que que você Como é faz? que tu confessa? Eu vou pro quarto, aí eu vejo alguns vídeos de exame de Consciência. consciência pra criança, aí eu escrevo em papel. Uhum. Aí quando eu tô em pecado grave, aí a gente vai pra missa, eu não comungo. Certo. Aí quando dá, antes da missa eu confesso. Uhum. Aí na missa eu comungo, mas quando não dá pra confessar antes da missa, eu participo, não comungo, aí eu vou, me confesso, aí depois ou eu participo de outra missa, ou eu chamo o ministro. Pra dar comunhão, Pra depois dar de você comunhão. confessar. Mas né? o padre perguntou assim, filha, no teu exame de consciência tem que ter o quê? Tipo, você desagradou a Deus segundo o quê?
Como é que você faz pra anotar os seus como é que pecados? na hora, não, na Como é que você realidade se é assim, a minha prepara? pergunta pra mim é assim, é mais simples ainda. Na hora quando você vai pra confessar com o padre, você fica contando muitas histórias, você fica falando dos outros, do pecado dos outros, ou não? Você é mais Você é objetiva, você fala, olha, padre, eu fiz isso aqui, eu fiz aquilo ali, tal. Como é Não, que eu é? entro no confessionário. Certo. Aí às vezes pergunta, qual foi a última vez que você se confessou? Aí eu falo, 15 dias atrás. Aí ele, quais são os pecados? E você anota, né? Tem a com listinha pra não papelzinho esquecer. Papelzinho. Aí eu leio, falo assim, padre, fiz isso. Pronto. E pronto. Bem simples, papum. É, Aí o padre dá a penitência, você reza o ato de contrição É. e acabou, tá reconciliada com Deus, tá com a alma limpa. E como é a sua sensação? Como é que você se sente, assim, depois que você já confessou, que você pode depois comungar, assim? Como é a sensação? Você se sente leve? me sinto bem. Se sente bem? bem, né? Porque voltou a amizade com Deus, Sim. não é? Agora, vamos voltar lá pro o dia do teu batismo, que eu tô imaginando a cena, você lá no apartamento, lá em casa, o padre Cássio chegando com os cabelos brancos dele, com o terno todo Pulando. animado, pulando, e ele foi lá, atendeu conversou contigo, né? Porque não podia ser a confissão, que você ainda não tinha sido batizado, e aí depois disso, como é que foi? Eu fiz a minha primeira comunhão e minha Ele meu celebrou a batismo missa dentro de casa também. Sim. Então, no no mesmo mesmo dia. dia. No mesmo dia, tu foi batizada e também recebeu a primeira comunhão. E participou da primeira E missa. participou da primeira missa. Em casa. Que graça, menina. Quando Deus quando a gente deixa, quando Deus, né, quando você deixou Abre Deus a entrar, porta. ele também. E ele chegou com o padre Cássio. Aí o padre que a gente teve essa conversa, Aham. aí ele fez meu batismo, aí depois ele fez minha primeira comunhão, que aí não poderia ser uma hóstia inteira porque eu não conseguia. Aí então ele levou a hóstia, partiu e me deu. Entendi. Aí ele fez minha primeira comunhão, aí depois aconteceu o quê? Depois foi a missa, É. né? Depois Aí deixa eu te fazer uma outra pergunta. Depois aí, aí chegou o dia de você fazer sua primeira confissão. Sim. Como é que foi? Como é que você percebeu? Não foi um Preciso pergaminho, confessar. né? Igual a sua mãe. Não foi. Foi menor. 2 folhas. Acho que Não. Como é que foi? Que você chegou pra sua mãe e falou, mamãe, quero confessar. Foi assim? eu não me lembro. Eita, meu Faz Deus do muito céu. tempo. Faz muito tempo. Já teve muitas confissões, né? Sim. Mas é engraçado a gente ouvir a Annalise. É curioso porque ela é uma coisa dela, né? De querer confessar, de querer ir para a igreja, Uhum. de beber mais dessa fonte, mas sem a orientação de você como mãe, como uma pessoa que é responsável não só por educar, né? Mas por transmitir essa fé, isso não seria possível. Então, às vezes tantos pais querem tanto que o seu filho esteja num bom caminho, que tenha fé, que acredita em Deus, mas não dá os meios, Sim, sim. não dá o exemplo, né? E essa mudança dela, na trajetória da vida dela, só foi possível porque você deixou essa porta aberta para Deus. Então, eu apresentei, né? Uhum. Eu apresentei, ela quis, ela teve sede, não foi um processo assim que eu tive que obrigar ela, Sim. mas ela teve sede, e aí naquele momento que ela pedia mais e mais, foi o momento em que eu lembrei de tudo que eu sabia, porque ela não sabia ler, né? Então ela chegou a pedir uma Bíblia, mas ela não sabia ler. Então eu comecei a mostrar a ela como é que ela achava os livros da Bíblia. Então ela tinha muito interesse. Então se tornou um processo muito fácil para mim, porque eu tinha o conteúdo e ela tinha vontade. Muitas vezes não acontece assim, mas eu acho que o nosso papel é perseverar, né? Dizer assim, vamos rezar o texto junto, vamos fazer juntos. Então, aconteceu um processo inverso, na verdade. Ela queria muito aprender latim. E eu não sabia latim. Latim? É mesmo? Por que, Aninha? Porque às vezes eu sentia. A gente foi uma vez nos Arautos. Na primeira vez, a gente foi pra missa, aí rezou em latim. Aí Ficou
ficou curiosa. Aí fiquei curiosa. Aí a gente foi 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Até que uma vez estava no hospital. Eu falei assim, mãe, eu quero aprender latim. Do nada. Aí ela tinha um livrinho assim, que tinha oração em português e oração em latim. Aí ela sentou na cama comigo, pegou esse livrinho, Pets, e começou a ler. A gente começou pelo Pai Nosso. Pater Noster, quies in cieli. Aí eu... Meu Deus, ela tá na minha cara. Pater quies in cieli. Aí eu fiquei aprendendo, né? No hospital, na UTI. Aí lá no Salautos, quando tem missa sábado à noite, Domingo à noite. né? domingo à noite, aí reza a missa inteira em latim, Sim. só não reza Os evangelhos e as leituras. O resto é rezando tudo em latim. Aí eu gostava, aí eu comecei a gostar muito de latim, eu aprendi. Aí hoje eu sei Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, Santo Anjo e Oração de São Bento, latim. Olha só. Eu lembro uma vez que eu tava fazendo uma procissão. Meu Deus, Aqui eu o não sei Cássio- nada disso. O Padre Cássio me colocou pra fazer uma procissão aqui na Paulista. 2 horas de procissão. Eu tinha acabado de chegar em Santa Generosa, tava pegando o jeito, tá rindo, se adaptando. Falei, não, tem muitos idosos aqui, né? Vamos devagar, vamos marcha lenta. E a procissão demorou mesmo. E a Aninha foi do meu lado. E eu falei, gente, eu com o Eu tinha Santíssimo. acabado de faltar da escola. Minha mãe falou assim, vamos, é porque vai ter uma posição lá em Santa Generosa, vamos ir Vamos pra lá. lá? Aí a gente foi. Aí a Aninha ficou do meu lado na procissão, né? Acho que era com o Santíssimo, não era? Era. Ela. E a Aninha do meu lado aqui, só olhando pra mim. Aí o pessoal lá, eu falei, gente, alguém bota uma música aí, pelo amor de Deus. Animar essa procissão pra gente cantar, né? Povo de Deus. E foi povo de Deus. Maria de Nazaré, Maria de Nazaré. E as outras músicas. Aí a Aninha vira pra mim e fala, mas padre, não vai ter nenhuma música em latim? Não vai ter nada em latim? Aí eu virei pro rapaz, tá, bota uma música em latim aí. Aí ele, o que ele cantou, você lembra? Não é não, mas ele cantou em latim, não cantou? Cantou em latim. Cantou em latim. E depois a gente começou a puxar as orações. Teve Salve Regina, teve outras orações. Mas isso me chamou muita atenção, porque é uma criança, né? Saber latim, como é uma coisa bonita. E o latim, ele é muito importante para a igreja, porque é a língua oficial da igreja. Né? E é uma coisa muito bonita. E é uma tradição que nós temos que restaurar, temos que valorizar também. Não podemos esquecer. E ela não é uma que o pessoal sempre gosta, às vezes, de olhar para a tradição com aos olhos. Ah, isso é muito antigo, não se usa mais. Ninguém tá Olha entendendo aqui, nada, olha não essa sei o quê. menina, uma criança. Nem sei de que geração essa menina é, Y, Z. Eu não entendo nada disso. Né? E com essa vontade, com essa sede de aprender sobre algo que é tão antigo, que é a Sim, nossa tradição, né? Eu lembro que quando eu fui fazer missão no interior do Piauí, no interior lá de Macapá, Marajó, né? no Marajó, Marajó. eu encontrei algumas comunidades ribeirinhas e no interior do sertão, onde tinha os benditos que eram cantados por senhoras que nem sequer sabiam ler, mas que faziam oração em latim. Né? Uma herança que foi mantida e que foi transmitida, e que a gente não pode esquecer isso. E que foi assim a história da Aninha, porque quando ela começou a aprender latim, ela não sabia ler. Olha só. E foi por isso que eu aprendi também, porque hoje eu aprendi latim. Mas o que é que acontecia? A gente estava falando sobre não forçar, mas estimular, né? Uhum. Ela queria aprender latim. Eu poderia ter cortado aqui, eu tinha zero interesse, eu vou ser sincera, zero interesse no latim. Mais uma coisa. Mas ela queria aprender. Você vivenciando tudo isso, aí lá vem a Aninha com essa aí, Não, pelo amor de Deus, ela vê essa menina me botando para aprender a oração de São Miguel, a oração de não sei o que, a oração de não sei o que. Tá, ela queria aprender latim. E naquele processo eu podia dizer, não, filha, pelo amor de Deus. Mas o papel dos pais é incentivar mesmo, é mostrar. Então, Sim. se o interesse era esse e era um caminho que ia aproximar ela de Deus, aí eu fui ensinar a ela. E foi a historinha que ela contou, que eu pegava o livro, eu lia, e o latim é fácil, porque ele é do jeito que está escrito, Sim. a pessoa lê e fala, né? E aí eu comecei a ensinar a ela, porque ela não sabia ler ainda, era um tempo de muito tempo. E você é fonoaudióloga, tem técnica, né, também. Eu fui lá, vi como que era, né? E eu lia para ela e ela repetia, e aí ela aprendeu, depois dela rezar, né? A gente começou a rezar o texto em latim,
porque se a gente não exercita a gente esquece, Sim, né? sim. A gente começou a rezar o texto em latim, e aí no que ela rezou eu também aprendi, mas foi uma demanda dela Entendi. que eu apenas incentivei, né? Então, tá aí o papel dos pais, Sim. né? Sim. Eu acho que nenhuma criança, todo mundo aqui conhece a Aninha brinca, corre, pula, faz todas É uma as estripulias, energia mil, né? Mas a gente brinca que parece que ela vira uma chavinha e ela entende que aquele momento é de oração, é da missa e se transforma em outra criança. Mas ela vive uma vida como uma criança, como qualquer outra, principalmente agora que ela não tem mais os aparelhos. Mas no momento de rezar é importante incentivar, né? Sim. Deus não quer ninguém triste, não. Não. A alegria vem de Deus, Alegria né? do Senhor. É isso que nós estávamos falando dessa energia, dessa alegria que que vocês trazem. contagia. E antes, agora entendemos o batismo, Sim. vocês conhecendo o Padre Cássio, e aqui vem Santa Generosa. Como é que foi vocês chegarem em Santa Generosa? O que vocês acharam? Então, aí depois do Padre Cássio, Santa Generosa virou a nossa referência, né? A gente era paroquiana de Santa Generosa sem nem ter pisado em Santa Generosa. Só que a Liz não podia sair de casa ainda. Uhum. Ela utilizava a nutrição parenteral 24 horas por dia. Para isso, ela precisava de uma bomba de infusão e de um suporte. E a gente não tinha como se transportar daquele jeito. Sim. Como ela disse, a ambulância só levava a gente para médico ou terapia. E aí chegou o momento que ela teve uma mochila, ela foi feita artesanalmente, a princípio, com base nas mochilas que eram utilizadas fora do país. Como eu disse, lá fora do país as pessoas vivem. Um pouco mais desenvolvido. essa Sim, questão. eu acho que tá mais normalizado, vamos assim dizer. E aí a gente conseguiu e ela já era bem firme na fé. E o primeiro programa que ela fez foi pedir para ir para missa. Foi para missa. E aí a gente foi a primeira vez à Santa Missa. A gente tem fotos desse dia. Ela foi uma missa de sábado ao meio-dia, não esqueço mais. Dia de Nossa Senhora. Sim, no domingo nós fomos novamente e a gente começou a poder ir à missa por conta dessa mochila, né? Que depois se tornou em algo mais, vamos dizer assim, mais profissional, porque existe uma mãe que começou a produzir essas mochilas mais aperfeiçoadas, com mais segurança, e aí a gente começou a poder ir à missa sempre, ela começou a fazer catequese, mesmo ela já tendo recebido a primeira Eucaristia, ela começou a fazer catequese, e aí virou um caso de amor, né? Sim. Porque não é para ser uma fala polêmica, tá? Mas a Aninha se identifica muito mais num tradismático do que numa renovação. Entendi. Então, ela se encontrou ali em Santa Generosa. Que tem um pouquinho dos dois mundos. Não é um tradicional tão assim, Sim. pé da letra, mas também não é uma missa extremamente carismática, em Sim. que ela não se identifica. E a gente começou a ter ali a nossa referência, né? A nossa casa. Eu sempre posto a nossa casa em São Paulo, que é Santa Generosa, e aí a gente vai à missa diária lá. E a gente comentou um pouco no começo porque ela é esse milagre justamente por tudo, toda essa trajetória, né? Desde o ventre lutando pela vida e ultrapassando os prognósticos que eram colocados, imposto para ela, até, ela só vai viver até os 5 anos, tá aqui linda, 8 anos, com muita alegria, muita energia. Mas tem um milagre em especial que a gente queria comentar agora, que foi vivenciado há pouco tempo, porque eu tô há pouco tempo também aqui frequentando a Santa Generosa, e eu conheci a Annalise, assim, de longe, ela tava com a farda da escola, com essa mochila. E hoje a gente não vê mais ela com a mochila, né? Eu achava até, nossa, ela tá sempre vindo da escola, olha, eu não tinha percebido, entendeu? Porque é uma mochila normal de criança, e ela sempre carregando pra lá e pra lá. E eu agora vendo, né, que era alimentação, e essa menina taca essa mochila pra todo canto. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de vivenciar esse grande milagre que foi há pouco tempo numa viagem. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa preparação. Uma menina que só saía do hospital com ambulância, não ia nem à missa, e viajar para fora do país e vivenciar um milagre muito lindo. Eu sou muito suspeita para falar, porque é minha filha, né? Mas eu não posso deixar de reconhecer, porque a Annalise vivia com aquela mochila que tinha um aparelho, algo muito sério, que desemboca no coração dela, é um catéter central, tal. E ela sempre tratou com tanta naturalidade aquele processo dela, e para mim foi tão lapada, porque nem sempre foi essa alegria, assim, né? Eu sofri muito,
E quando eu comecei a ver que ela levava com naturalidade, que ela tinha muita alegria naquele processo, que na verdade ela era grata por cada processo, ou seja, ela foi grata por ir para casa, ela foi grata por ter a mochila, aquilo me mudou. E aí você citou esse, que você via ela com a mochila e não entendia. Por muitas vezes ela foi chamada para fazer a coleta e quando ela estava com a mochila, era difícil para ela fazer. E algumas pessoas não entendiam que ali tinha uma medicação. E eu dizia, ela dizia às vezes, hoje eu não consigo ir porque eu tô com a minha medicação, com a minha mochila. E ela dizia assim, não, é só você deixar a mochila aí, ninguém vai roubar não. Não foi, filha? Aconteceu algumas vezes. Mas bem, por conta dessa mochila foi possível a gente ir para essa peregrinação, lógico, ela também ganhou, foi um presente de Deus. Dizem que quem vai a Medjugorje é porque Nossa Senhora chamou, e eu tenho certeza que foi chamado. Ali já vinha tendo um processo de melhora, ela já estava utilizando a nutrição parenteral por 12 horas, o que permitia que ela viajasse, né? Só que aí quando a gente chegou na peregrinação, no segundo dia, o que é que aconteceu, filha? No segundo dia, a gente percebeu que o swab ideal para instalar minha medicação tinha faltado. Aí tinha um lugar lá perto do shopping, Do hotel? do hotel, que tinha uma farmácia. A gente foi, né? Só que lá era muito frio. Então a gente saía, tirava uma panela do congelador, enrolava. Para quando a gente voltasse à noite, já estar lá, ficar a noite inteira com ela, de manhã cedo a gente ir lá para eu ir para os lugares sempre. E aí a gente foi lá nesse lugar, na farmácia, comprou o swab e voltou. Quando a gente voltou no quarto, o guia, tinha deixado o frigobar dele no nosso quarto, porque a gente tinha levado muita parenteral. Aí cada parenteral era do tamanho de uma caixa de pizza. Meu Deus, é Nossa. grande, hein? Aí então foi 2 frigobares, o nosso quarto e um do guia. Aí a gente entrou no quarto, tava um cheiro ruim. Aí minha mãe pediu para que eu fizesse os frigobares. Termômetros. Os termômetros dos frigobares que a gente tinha levado. Aí eu não sabia quanto é que tava. Aí eu falava, né? 9,17. Aí minha mãe, não, tá errado. Aí eu, 6,17. 9,17. Aí ela, tira a foto aqui no celular. Aí eu tirei foto dos 2 termômetros, né? Uma vírgula. Isso eu estava sentada na cama, mas eu estava assim meio que extasiada, porque eu não Não lembro. tava querendo acreditar. Não, apagou da minha cabeça, mas eu creio, esse momento eu ainda lembro, que eu não estava querendo acreditar que aquele fedor vinha do frigobar. Oh, Jesus amado. Então eu ficava dizendo, Estado vai, de fala aí, choque, por favor. negação. E aí, sim. E aí ela tirou a foto, e quando eu fui ver, Meu Deus. era para ficar até 8 graus, e tava 27. A Mona Lisa colocou a mão no coração, ó. Eu fico imaginando você. Tava estragado e tava... Daquilo. Nossa senhora, apagou da minha cabeça. Eu recalquei mesmo. Eu acho que meu corpo quis se defender e apagou aquilo. Mas, conta, filha. Aí minha mãe tinha sentado em cima, quando ela via a foto, ela sentou em cima do celular. E aí, a gente fechou os frigobares, porque tava com cheiro muito ruim, então por ser ficar lá dentro, Porque né? os dois estragaram. Foi uma coisa tão impressionante, porque tinham 2 frigobares dentro do quarto. A E probabilidade disso acontecer é muito podia baixa. ser um, né? Só um e o outro. Quando Não. você falou 2, eu falei, então estragou só um e Não. o outro. Não, foi os Cada um, vamos supor que cada um tinha 6 bolsas de parenteral, porque como ela disse, era grande. E as 12 estavam estragadas. Na verdade, foram 11 que estragaram, né? Todas estragaram. E assim, qual a explicação plausível? Provavelmente a moça que foi fazer a higiene do quarto esqueceu aberto. O pessoal comentou no Instagram, não, foi o anjo da guarda mesmo que abriu, porque era para acontecer aquilo, né? Deus tinha um plano muito maior para a vida da gente, porque a gente fez tudo certo para que aquela peregrinação desse certo, foram inúmeros relatórios, planejamento. tudo, né? tudo direitinho, assim, a gente tinha direito cada uma a uma mala, e uma mala foi de nutrição parenteral, a outra foi de insumo, e a gente pagou uma mala extra para poder levar a roupa. Nossa. Então, uma mala tinha roupa pra gente passar 15 dias fora do Brasil. As outras era tudo de material. E assim, no fim estragou tudo. E aí conta, filha, que ela adora contar essa parte. Aí minha mãe, ela sentou em cima do celular, porque quando ela foi ver a foto, sentou em cima.
Desmaiou lá. Aí Quase. ela falou assim, não, mas você tá lá embaixo, tá lá embaixo, tá lá embaixo. Vamos ter que descer pra pegar calça. E tu tava como pra mim, filha? Eu tava assim, mãe, não tá lá embaixo. Porque eu acabei de observar bastante uma dela. Eu acabei. Aí minha mãe no chão, sentada, botando tênis. Aí eu digo pra ela dela, tá lá em cima da cama, debaixo das cobertas. Aí minha mãe, tá aí, né? Aí eu, tá. Aí ela senta na cama. Aí dá hora dela se esquentar. Aí quando a gente vê o guia, minha mãe fala assim, Hugo, eu tenho um assunto indigesto pra falar com o senhor. Eita, indigesto. É porque é na hora do jantar, né? Entendi. Isso tudo que ela contou, eu não sei quanto tempo passou, eu não sei o que é que aconteceu, porque realmente apagou da minha cabeça. Eu creio, pelo que eu me conheço, que eu devo ter ficado chorando, desesperada, não fala. Chorando, desesperada, e pensando assim, a médica vai mandar a gente voltar pro Brasil. Meu Deus, eu mal cheguei, já vou ter que voltar. Quanto tempo já? Um dia. Oh, Jesus. Fora o dia do voo, era o dia, né? Sim. E aí, bem, eu desci e falei com o guia, a gente tem um assunto de gesto, ele, não, a gente vai dar um jeito, não sei Só o que a quê. gente tinha 2 choros. Pra se alguma emergência acontecer. Uhum. Mas não pra isso, a gente só tinha 2. Não tudo 2 isso, para todos né? os dias. E a Liz tinha um histórico que, se ela fica sem parenteral por muito tempo, ela começa a ter hipoglicemia e desmaia. Lembra da minha gestação? Sim. E aí, a gente Esse já... era o quadro que ela se Que ela- encontrava. Aham. E a gente já tem uma experiência de infecção anterior que se ela passasse 2 dias, 3 no máximo, sem parenteral, e a gente contando que no hospital ela recebia um soro com eletrólito para poder tentar compensar, ela começava a não acordar mais. Então, eu acho que, eu não lembro, como eu disse, mas eu acho que passou tudo isso na minha cabeça. Eu tô fora do Brasil, eu não tenho o médico dela, a gente não tem assistência, eu não falo uma gota nem de inglês, vai lá de polonês, né? E o que é que a gente vai fazer? Só que o surpreendente foi que, quando a gente ligou para a médica dela, aquela médica que disse, perguntaram a ela o que é que ela queria, ela disse que não ia desistir da Liz, ela disse mesmo assim, Carol, fica aí, vamos ver o que acontece. Eu digo que o Espírito Santo falou no ouvido dela, porque se ela tivesse mandado a gente voltar, Teria voltado. nada teria Mas estava no acontecido. outro lado do oceano. Nada teria acontecido. E aí, assim, nos primeiros dias, a Liz realmente foi ficando mais fraco, mas chegou num momento que Nossa Senhora intercedeu, aconteceu um milagre, que é o que a gente realmente acredita e vê, né? E vocês visitando, fazendo as visitas? Ó, nesse dia a gente tinha voltado da casa do Papa João Paulo II. No dia seguinte a gente ia fazer um tour em Cracóvia e depois ia voltar no santuário dele para missa. Eu não consegui sair do ônibus porque ela já estava fraquinha, eu percebia. A gente sentou na praça na Polônia, ela dormiu, eu fui julgada horrores. O povo passava assim, ó, porque lá na Polônia até o mendigo é chique. A gente não. A gente estava sentado no meio de uma praça com ela, assim, sem aguentar fazer o minha mãe passeio. lá sentada e eu dormindo. Se eu colocasse um chapéu no chão, eles me davam moeda, porque eles me olhavam assim, com uma dó. E aí, assim, Julgando a gente. a gente foi pra Bósnia, que era pra Medjugorje, né? No primeiro dia ela ainda estava fraca, só que do nada ela resolveu subir a Colina das Aparições, que é onde Nossa Senhora aparece até hoje lá, né? E a menina desceu com um gás que, assim, ela mudou. Ela mudou totalmente. Ali ela não ficava mais fraca. Só que pensa, ela não tinha mais parenteral, ela não tomava soro, ela tinha todas as restrições alimentares, ela não conseguia comer a comida de lá, porque o paladar era muito diferente, e ela muito restrita, tinha muita... Como é que fala? Sabe quando a pessoa não consegue comer de tudo? Eu esqueci a palavrinha assim. Sim. E aí, em vez dela ir piorando como era comum, ela começou a melhorar. E ela veio para o Brasil cheia de energia que ninguém mais naquela peregrinação toda tinha. Porque no último dia em Roma eu não andava, eu engatinhava assim, de cansada. Ela foi melhorando. Medjugorje, ela tava super fraca. No Voltou, É, subiu. tem um detalhe que assim, no primeiro dia em Medjugorje, que a gente chegou lá no sábado, no primeiro dia em Medjugorje a gente só foi para uma adoração, lá na praça, e conheceu a Praça Central. No segundo dia, era o dia que ia subir a colina. Eu tinha um sonho de ir, mas eu chorava pensando que eu não ia conseguir. Ela subiu e ainda me estimulou a subir. Nossa. Uma coisa impressionante. Quando a gente desceu, a gente foi para uma missa e no outro dia, eu,
com a minha crença limitante, disse assim, não, a Liz não vai dar de conta, ela vai estar exausta. Cancelei, eu não fui pro passeio da manhã com ela. Quando essa menina acordou, parecia que tinha um trem. Não, sério mesmo, ninguém dava mais de conta dela. Ela já acordou, pegou pedra e foi jogar no lago. Isso me marcou muito. E aí, nos dias seguintes, a gente foi para São Giovanni Rotondo, nós fomos para Pompeia. E Pompeia, assim, as irmãs, a gente foi com um grupo, né? As irmãs perceberam já lá na Itália, mas em Pompeia foi o lugar que me marcou, porque em Pompeia, o padre deve saber, o sagrado e o profano estão ali, Isso. né? E eu não queria que ela visse o profano. Sim. Então eu queria ela grudar de mim e ela não parava, ela corria, eu tinha que gritar. Tinha um colega que a gente fez lá, que eu dizia, vocês dois têm 5 anos, era um adulto, volta pra cá, e ela não parava, e eu vi que realmente ela estava com energia. Mas em Roma, a gente encontrou um amigo nosso, o Dinho, lá em Roma, e assim, eu dizia, vai Dinho, vai com ela, porque eu não aguento mais andar. E ela cheia de gás. E aí, quando a gente chegou no Brasil, começou a fazer os exames, né? E, para assim, entre aspas, resumir a história do milagre, os exames dela estão bons, a Liz não usa mais nutrição parenteral, já tem mais de 3 meses que ela não usa nada. A gente vê claramente que ela está muito bem, ela começou a comer outras coisas, inclusive levei um leve puxão de orelha por conta do padre Alisson, da Mona Lisa, e vou incluir o Emílio, que teve um vídeo na festa de Santa Generosa que entregaram o morango do amor a ela e a médica dela viu. Ela queria o morango. Ela queria, né? Tanta propaganda. Ai, eu quero morango. E, Foi atrás desse morango. e aí, assim, morango do amor, leite. Lembra que ela sequer podia estar no local que tinha leite. Ela já tinha. Meu Deus. Comeu o morango do amor, tava bom? Não era morango do amor, era o morango generoso que o senhor não conseguiu. Olha o milagre do morango do amor. Olha só onde é que chegou. Então, assim, hoje a Liz, graças a Deus, praticamente não tem restrição, assim, ela ainda tem dificuldade para comer algumas coisas, mas é uma questão dela de não conseguir mesmo, tá me fugindo total a palavra. Restrição? Seletividade. Seletividade, da seletividade, porque ela passou muito tempo sem comer. A introdução alimentar da Liz, que eu tanto quis, ela aconteceu aos 4 anos dentro de uma UTI num hospital aqui em São Paulo, de tão sério que era o processo, né? E hoje a Liz come, bem dizer, de tudo, tá muito bem. Uma orelha de porco, doutora Joyce, não escuta. Um copo de Doutora, leite com puxe Nescau. agora. Se a Puxe senhora agora. chegou aqui, doutora, já passou o tempo do YouTube monetizar esse vídeo, se é Puxa, monetizar. agora pode sair, vai resolver suas coisas, porque eu ouvi dizer que ela pegou uma orelha de porco e depois roeu um pé de porco. É isso mesmo? E eu tenho fotos para comprovar. Aninha, eu queria saber, por exemplo, quando você tava lá, se você sentiu alguma coisa diferente. Se você foi Na hora do sentindo- milagre, assim, tipo... Como é que foi se você o sabe sentido precisar. que tava melhorando, assim? Você Como é que foi? subiu, mas você desceu com energia, com gás. Você sentiu alguma coisa? Energia, né, filha? Força. Você tava fraca, né? Dormindo bastante e de repente você começou a sentir que tava melhorando. Como é que foi essa sensação? Foi de uma hora pra outra? Foi passando o tempo? Você foi sentindo energia? Foi só indo? Foi só brincando mesmo? Sim. Tem uma coisa assim meio que interna, né? Que a gente foi com as irmãs do Instituto Hesed, né? Aham. E aí, entre as irmãs e a gente fica, onde será que foi esse milagre? Aí uma dizia, foram na Polônia, o outro... Enfim, Foi na casa. foi Medjugorje. Como que foi? Hoje, no meu discernimento, até conversando com as irmãs, a gente acredita que realmente foi em Medjugorje, porque ela vinha realmente no processo de quem estava sem nutrição parenteral. Realmente... Todo aquele processo que já Aí- viu, desmaiando. Sim, sentindo ficando mal, fraca, E ela ficou da Polônia até aquele momento da subida da colina, que foi no dia 1 de junho desse ano, 2025, ela realmente estava no processo que era esperado. Quando tudo começou a mudar, foi de muito estranhamento mesmo, assim, de... Nossa, ela tá bem. O pessoal na estalar peregrinação dele. ficou tipo, o que tá acontecendo? Na verdade, padre, eu acho que eu estava tão limitada no meu pensamento de, nossa, ela deve passar mal, com tanto medo, acredito eu, não estava nem raciocinando, que foi uma irmã que me chamou, né? E que disse assim, Carol, realmente a Annalise está sem nada? Eu, tá, irmã, ela tá sem parenteral. Nem soro, nem soro. Eu até Foi disse... começando a entender. Eu até disse mesmo assim, irmã, eu mandei uma mensagem para a senhora, ela, não, mas eu entendi que ela ia tomar soro. Foi a madre, uma madre que estava com a gente, que disse que ela estava sem nada, porque ela estava no mesmo ônibus que a gente, né? E aí foi ali que a ficha caiu, né? Que realmente aconteceu, tal. E, bem, aconteceu, né, filha?
E hoje você já come de tudo, que a gente já sabe. Eu já vi também. Morango do amor, né, Morango padre? do amor. Eu vi tu Pastel tomar de queijo, que eu disse que é uma das coisas que ela mais gosta. um copo de leite. Eu vi tu tomar. Vou colar o todinho. Mas assim, ela é sem lactose que ela toma? Não, Não, ela tá ela tomando... tomou leite normal, Mona Lisa. Meu Deus. Foi, ela tomou leite normal. Orelha de porco, joelho de porco. Agora eu quero saber o seguinte. Hoje, qual que é a tua comida preferida? Sushi. Sushi! Sushi! Que Gente, legal. pra quem tinha seletividade alimentar, que geralmente a questão da textura, do cheiro Eu não pode como. incomodar. Eu não como. Você não tem seletividade, ela não. Não, eu tenho preferências. Sushi não dá pra mim. Ei, E eu tu gosta de sushi? Vamos levar ela no rodízio, tá? Vamos. Bora. Eu Gente, gosto também. o apelido da Lisa é SPC e Serasa. Prometeu, ela cobra, viu? Prometeu, ela cobra. Não, pior que é mesmo, porque agora aqui eu quero falar de um outro assunto. A Aninha queria ser coroinha em Santa Generosa. E ficou cobrando isso, até que deu certo, né, Aninha? Deu. Mas foi fácil assim? Só chegou e quis Não. ou não? Como é Conta que pra foi? gente. Conta do começo, Aninha. Conta. Assim, resumido, vice. É porque um dia, depois da missa, Hum. eu cheguei lá pra casa e falei assim, Eu já tava em Cássio. Santa Generosa? Sim. Ah, tá. Não, com a mochilinha a primeira vez? Não, tava não. Não, foi uma outra vez. Ah, tá. Perdão. Aí eu cheguei lá no Padre Cássio e falei pro Padre Cássio, tem coroinha menina aqui em Santa Generosa? Aí ele, não. Aí, mas eu queria ser coroinha. Eu com a mochila, né? Uhum. Aí ele falou assim, como você vai ser coroinha com essa mochila? Eita, minha Bem nossa. delicado. Uma denúncia, denúncia. Denúncia! Gente, E pra aí? quem não conhece, o Padre Cássio ele é muito espontâneo. Ele tem esse lado, assim, ele fala e aí vai. pensa. Ele E aí? pensa. Ele fala depois pensa. E você na hora? Aí eu falei, Murchou, né, Aninha? Ô, tá Jesus. bom, pode, obrigada. aí eu comecei, Quando foi esse ano, quando ela começou a ficar um tempo sem parenteral, ela... Mãe, esse ano eu agora quero é o ser momento. coroinha. aí eu comecei a fazer os cursos lá em Santa Generosa. Uhum. Aí eu comecei a servir, aí o senhor vai conversar lá. Aí ia ter quando minha menina, né? Ia ter coroinha. Eu fiz a promessa. Não, vai ter coroinha. Padre Cássio chegou pra mim e falou: Padre Alisson, vamos colocar as meninas no altar? A gente tem uma menina aqui muito especial, quer ser coroinha. Quem que é, padre? Quem que é? A Ana Lisa. Eu falei, não, na hora, só que a gente tem que preparar. Porque tem só os meninos, vamos conversar com eles, vamos explicar. Porque na realidade, as meninas servirem no altar é uma coisa que vem do Vaticano II, né? A igreja concedeu essa liberação para as meninas servirem no altar. A nossa arquidiocese, muitas paróquias têm, e Santa Generosa, quando eu cheguei, não tinha. Então nós começamos a preparar o ambiente para isso, né? A conversar com o pessoal, enfim. E assim fomos trabalhando para isso. Até que chegou o momento em que nós abrimos a escola de A formação. desbravadora, né? Abrimos a escola de formação, abriu as inscrições. A Ana Lígia já estava lá, inscrita. A primeira. A gente começou a fazer o curso, aí comecei a servir de estagiária. De estagiário. É o que eu digo que ela vai estagiar de coroinha. Aí, dia 15 vai ser minha investidura, dia 15 de novembro. Isso. E como foi a primeira vez que você foi lá de estagiária? De estagiária, Tu fez o quê? Qual foi teu ofício na primeira vez? foi no... Com a Ana? Na galheta. Não, naveta, mulher. Naveta. Ela já ficou de naveta já na primeira missa. Deixa eu olha contar só. uma coisa, padre. No sábado passado, eu acho, ela serviu. Quando ela chegou em casa ela disse: mãe, realizei um sonho. Oh, Eu disse: meu qual que foi? Tocar o sino na missa. É um ofício muito importante, viu? E a gente vendo, né, todo esse milagre aqui acontecendo, como que é para a equipe médica ver tudo isso? Eles são descrentes? Como que eles explicam isso dentro da visão deles? Eu acho que a gente está passando um processo, né? Uhum. Porque é uma doença que não tinha tratamento. A Liz tinha sido paliativada, ou seja, não é cura, a gente vai dar qualidade de vida. Uhum. Paliativismo não quer dizer estar à beira da morte, quer dizer não há cura, vou dar qualidade de vida. Então, a gente já estava até conformada com isso. Então, pegando duas doenças raras, que não tem cura, e de repente encontrar uma menina está sendo um processo, né? Essa semana
semana passada, na verdade, a médica da Liz foi lá em casa, né? E a gente conversou bastante, né? Eu me mantenho firme na minha posição, mas também foi um processo, porque é uma questão que envolveu muitos processos jurídicos, liberação através de liminar. Então, é um passo maior que precisa ser na confiança em Deus, né? Então, a gente não tem, cientificamente, precisa de um tempo, o atestado da cura da Liz. O que a gente tem nesse momento, que é acompanhado pela equipe médica, é uma melhora da Ana Liz, né? E a retirada de medicações e etc. O que eu digo sempre é assim... Tipo um desmame, né? A parenteral, no caso, já está sem, não é nem mais desmame, né? Ela já está sem. Já não toma mais. Nutrição parenteral, não. Dia de Santa Paulina, ela me concedeu a graça, nem sou devota de Santa Paulina, mas no dia 9 de julho, a médica escreveu no prontuário que a Ana Liz estava, a partir daquele momento, com a parenteral suspensa. Né? Não é algo que ela disse assim, nunca mais vai tomar na vida. Inclusive, a Liz ainda tem um catéter, mas tem a promessa de que vai retirar, né, Aninha? A Aninha tá doida para tomar um banho de piscina, porque com catéter não pode. Mas a gente está num processo, né? A gente acredita, a gente vê, todo mundo que conviveu com a Liz, sabe? Eu lembro até de acho que foi o Padre Alisson que me falou assim, que o Padre Cássio comentou, eu vi aquela menina com a mochila, hoje ela não usa mais, né? Aquela mochila era um sinal da dependência da nutrição parenteral, né? Hoje não acontece mais, ela não usa mais, a bomba tá lá, o suporte tá lá. Então a gente tá nesse processo, né? Eu acho que a ciência, em alguns momentos, os cientistas, vamos dizer assim, muitos deles não creem em Deus, mas a fé, ela não caminha sem ciência, né? Até num processo de quando vai se canonizar um santo, né, para identificar um milagre, a ciência está ali, precisa ser tudo comprovado, tudo muito certinho. E eu não quero ultrapassar essa etapa. Mas a minha fé, sim, estamos, mas a minha fé, o que eu estou vendo, o Deus que eu creio, basta que ele diga que quer e ele faz tudo novo. E assim aconteceu com a Aninha. O que aconteceu com a parenteral lá na Polônia, eu acho que é apenas um mero detalhe, um mover de Deus para que acontecesse isso que a gente está vivendo. E a gente tem desenhos da Liz, de uma atividade no colégio, que para ela estava tão tudo bem que, como você é agora... E ela se desenhou, como você se vê daqui a 30 anos. Tinha um suporte e tinha uma bomba, não era, filha? E era uma realidade que a gente já tinha entendido que era nossa. Mas quando Deus quer fazer, ele faz. Melhor. A Liz, ela tinha uma história que ela sempre falava, ela falou publicamente isso, sem minha presença, de que aquilo era a cruz dela e que ela agradecia a Deus por aquela cruz, não era isso? Foi. E agora eu acho que eu vou dizer nossa, porque eu estou sempre com ela, Claro. né? Mostrar que o Deus que dá a cruz, se for para a honra e glória dele, para a nossa santificação, essa cruz ela vai ser retirada. A vida tem várias cruzes, a gente carrega a cruz todos os dias, mas essa, de algo que não havia cura, Deus concedeu a cura, que é para a gente poder exaltar o nome dele. Não tem outra coisa, não é por merecimento nosso, é? Não. Não é por merecimento nosso, é porque Deus fez as coisas para que a gente possa levar o nome dele e mostrar que tudo ele pode fazer. A gente precisa ter fé. E né? Aninha, todas as vezes que você subir no altar para servir a Deus, saiba que isso é um gesto de agradecimento pelo grande milagre que ele fez na tua vida. Uma oferta, né? Uma oferta. Como é louco isso, né? Que a gente acompanha, né, o crescimento comum, normal de uma criança. Então, se ela quiser servir na igreja, ela serve. Se ela quiser comer depois dos 2 anos, que agora tem isso, né? De comer colocar o doce, açúcar e né? tudo. Mas depois dos anos, se ela quiser comer um chocolate, um morango do amor, tá tudo certo. Sim. Tudo... E você vê como esse simples gesto se torna um milagre, né? Se torna algo para a gente apreciar, para a gente contemplar todas essas vitórias que a Aninha tem nos ensinado, né? Eu acho que você que vivencia todos os dias, mas todo mundo que tem a oportunidade de conviver um pouco com a Annalise, começa a ver a vida de uma maneira diferente. É como você falou, essa cruz é para louvar a Deus, não tenha dúvida disso. Carol, nós estamos falando aqui de doenças raras e tal. Vocês chegaram a conhecer o Padre Marlon? Sim. Sim. Como é que foi isso? Conta pra gente. A gente... É porque é a primeira vez que a gente viu, te viu Presencialmente. presencialmente foi na Expo Católica. Uhum.
canal no ano passado. Hum, Que tinha a loja dele lá e tava autografando alguns livros. Aí eu tentei passar por trás para fazer umas peças para ele, mas eu não consegui. eita. Ele me viu antes. Aham. Aí, Parou a fila. Ô, Uma Jesus. fila enorme. Ela parou, mas foi aquele abraço, não foi a ninguém. gente pulou juntos. Aí também eu fiz uma surpresa, eu me vesti de Nossa Senhora dos Ralos, na Expo Católica. E foi a primeira vez que eu vi ele, pessoalmente. Padre Ele- Marlon, para quem não conhece, nos acompanha, ele é um sacerdote e ele tem uma doença rara. Sofre muito com isso também. E ele, assim como a Aninha, ofereceu tudo isso a Deus. Ele ressignificou tudo isso, né? Criou também um hospital que cuida de crianças, de pessoas que também são raras, têm doenças e enfermidades raras. E vira e mexe, ele está na UTI, está numa luta constante, numa cruz muito difícil. Nós sempre aqui em Santa Generosa rezamos, oferecemos missas, os rosários pela saúde dele, pelo ministério dele, né? E esse encontro de duas almas generosas, assim, que sofrem também, né? É muito significativo. Agora, eu queria fazer uma pergunta final aqui, para as duas, tá? Annalise, o que é que você falaria para as crianças que têm doenças raras, que têm uma dificuldade, têm uma enfermidade? Que mensagem de esperança você daria para elas? Que Deus sempre tem os melhores planos e que se for a vontade dele, elas podem ser curadas. Amém. Amém. E você, mãe, o que é que você teria para falar para outras mães que estão passando com alguma enfermidade com seus filhos, né? Que às vezes bate uma tristeza, um desânimo, às vezes a fé fica um pouco balançada. De tudo que você já contou aqui e vivenciou, o que é que você poderia falar para elas? Não é fácil. Não adianta. O povo fala muito em romantizar, né? Não é fácil. É muita entrega. Ser mãe já é uma entrega, né? Mas Jesus não disse que a gente não passaria por momentos difíceis. Ele disse que ele estaria com a gente, Sim. né? Então, o entendimento é esse. Eu posso dizer que eu vivi os dois lados. Eu vivi sem Jesus, confiando nas minhas próprias forças, e eu vivo hoje confiando em Jesus, entregando e deixando que ele decida tudo, né? Então, entrega, confia. Tudo que está acontecendo tem um motivo. E ele pode ser um momento, uma causa para a nossa santificação ou não. Então, entrega, acredita, caminha com Jesus, que vai se tornar mais fácil, com toda certeza. O problema ele vai existir, existe para mim, para você, para o Padre Alex, para todo mundo, né? Diferentes, lógico. Então, confia em Jesus, entrega e tudo isso vai passar da melhor forma. Com cura ou não, a gente vai conseguir ser alegre com o que Deus tem preparado para a gente. A história da Annalise nos lembra que os milagres, eles não ficam no passado. Quando eu vim para Santa Generosa, eu sequer imaginava poder testemunhar essas coisas. Primeiro, uma paróquia que, para mim, é como se fosse a Ars, a paróquia do Cura d'Ars, né? Onde as pessoas vêm de longe para se confessar, são filas e filas e não acaba, enfim. Eu nunca imaginei como padre ver isso. Depois, a quantidade de graças, de milagres, testemunhar um milagre vivo, que é a Aninha. A gente pensa que a gente lê os livros, a história dos santos e tal, e a gente nunca imagina que Deus vai nos dar essa graça de ver, de testemunhar. E eu conheci a Aninha antes, no começo do ano, com a mochilinha, né? E hoje a Aninha aqui. O maior amém que o céu pode ouvir é o sorriso dela, alegre, né? Essa Sempre felicidade alegre. de vocês duas, que isso possa perdurar e ser testemunho também da presença contínua de Deus na nossa vida. E que os milagres, sim, são reais, existem, que Deus ele continua do nosso lado, mesmo em meio ao sofrimento. Então, não desistam, né? Exatamente. Caminhem ao lado de Deus. O milagre de Aninha é um milagre grande, né? Sim. Mas a gente vive milagre todos os dias, gente. Todos os dias a gente tem um milagre. Por quantas situações eu não passei com a Aninha? Passou um filme na minha cabeça aqui agora. Quantas situações eu passei com a Aninha que, assim, o catéter da Liz ia romper. Era algo muito grave. Aconteceu algo que não acontecia, que era eu ficar olhando muito para o catéter dela. E ali Deus salvou a vida dela, porque ele me fez ver aquilo e eu corri com ela para o hospital. Foi a última internação dela, vai fazer 1 ano isso. O milagre acontece todos os dias, em pequenas coisas.
não é só na missa, quando há transubstanciação. Ele acontece todos os dias da vida da gente. Esse é grande, é pra gente poder gritar e poder dizer, olha aqui, aconteceu. Mas ele acontece todo dia. A gente só precisa estar com os olhos atentos, querer ver. Ai, muito obrigada. De verdade, que agradeço. Pela presença de vocês, por toda essa energia maravilhosa e todos esses ensinamentos, né? Não tenha dúvida de que você falou uma coisa muito importante, que os milagres estão nas pequenas coisas e a gente precisa só estar atento. E a gente tem essa oportunidade, esse privilégio de estar aqui na frente de um grande milagre. E ela é um milagre desde o ventre da sua mãe. Né? A gente só está tendo essa oportunidade que a gente nem merecia de ver um milagre ainda maior. Mas ela sempre foi um milagre. Eu posso falar uma coisa? Claro. Assim, eu nunca falei sobre isso dessa forma, mas a Aninha não foi registrada pelo pai dela. E durante esses 8 anos, a Annalise viu o pai dela 3 vezes para poder fazer exame genético. E ele está aqui, agora, né? E quantas vezes a gente pediu a Deus que tocasse? Não adiantava ser forçado, né? E pela primeira vez ele veio passar 4 dias com ela. E é um milagre de Deus também, que tocou, não sei de que forma, mas que seja muito frutífero, que ela tenha direito a ter a presença do Pai, porque ainda esse ano, quando ela ganhou a lembrancinha do Dia dos Pais, eu disse, o que é que você quer fazer? E ela escolheu dar o Padre Cássio, era um porta-retrato e ela entregou. Então, é todo dia milagre, gente, todos os dias, 1 hora. Não adiantava viver em pé de guerra, a gente não brigava, eu e o pai dela. Mas 1 hora Deus vai tocar o coração. E agora ele está aqui e está vendo a filha dele viver um milagre. Ele não participou, mas que seja tudo bonito, que seja de acordo com a vontade de Deus daqui para frente. Ela está feliz com isso que ela está podendo viver. E então, aí, como é que tá agora você tendo essa oportunidade de ficar um pouco com seu pai? Porque, como a sua mãe acabou de falar, você não tinha esse contato. Como é que tá sendo esse primeiro contato para vocês que ainda não estão conseguindo entender? Porque tem o pessoal aqui por trás das câmeras, a pai dela tá acompanhando esse podcast. Então, é o primeiro momento, realmente, de pai e filha. Como é que tá para você? Legal. Tá legal? Tá conhecendo melhor o pai agora? Você já tem planos de onde é que vocês vão passear? Acho que sim. Sim? Um rodízio japonês. Não sei. Você sabe, Aninha, também que eu vim conhecer meu pai depois de adulto, quando eu entrei no seminário, com 18 anos. mas ela tá feliz que ela vai ganhar uma bicicleta dele, né? Sim. E ela queria uma. Sim. Muito bem. Mas é muito bom, Carol, assim, vai ser uma grande lição. Eu espero que agora mesmo, faça isso agora. Pega esse vídeo, que eu tenho certeza que você está se emocionando junto com a gente. Envia para os seus amigos, envia no grupo da família, porque isso aqui é um testemunho de diversas maneiras, né? Sim. Diversas formas. E você contando isso e falando um pouquinho, contextualizando um pouco da sua questão familiar, porque além da doença que a Annalise enfrenta, tem essas questões familiares que são comuns, né, em outras realidades também. E eu vejo assim que, apesar dessas dores, dessas feridas, não há ressentimento. Né? Da minha parte, não. Há um coração assim muito generoso, porque você pensa muito na sua filha, no quanto que ela merece vivenciar todas essas coisas. Então é muito bonito. Eu tenho certeza que, de alguma maneira, esse podcast, essa conversa vai tocar o coração das outras pessoas que estão aqui nos assistindo. Então já envia esse vídeo. Ativa, é um grande testemunho. Ativa a notificação, sininho. Queremos também agradecer ao Estúdio Pode Vir, ao Anderson, você que continua aí nos assistindo, e que esse podcast ele possa servir também para inspirar outras pessoas de que continuarem acreditando em graças impossíveis, que elas acontecem, elas podem acontecer, tá certo? Aninha, qual que é a tua santa de devoção, teu santo de devoção? Prepara a lista. Olha, Santa Maria Gorete, Santa Terezinha,
São Padre Pio, São Miguel, São Bento, São Caracuti. Mas eu acho que esse milagre assim é bem com a São Caracuti, Nossa Senhora do Bom Conselho. Mas a última foi Santa Maria Gorete, né? Então A vamos lá. nova devoção. Por intercessão de Santa Maria Gorete, Deus abençoe você que está nos acompanhando, a Carol, a Annalise, todos que estão aqui, a família da Annalise também, né? Para que vocês possam continuar sendo testemunhas Os médicos. dos milagres impossíveis que Deus realiza em nossas Amém. vidas. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo Átrio Podcast. Até mais, gente.